Aconteceu, não sei se é 10, 15 anos atrás ou há 20 anos atrás, mas aconteceu uma mudança de mercado que a gente sentiu aqui no Brasil, né? Sim. Então, até então, você tinha as cervejas, as grandes marcas de cerveja dominando o mercado, o público, no geral, sempre consumindo aquelas cervejas e brigando para discutir qual era a melhor, qual era a pior, qual dava dor de cabeça, qual era a mais cara, que talvez, no fundo, elas eram muito parecidas. E ainda não tinham descoberto a quantidade de estilos e a quantidade de sabor que você pode ter. Então, assim, o que aconteceu, Léo, com o mercado? Porque me parece que isso veio dos consumidores, né? Como que eclodiu a onda da cerveja artesanal no Brasil? Isso é legal também comentar, mas já não é uma coisa brasileira isso. Essa onda de cerveja artesanal veio nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos que começou isso daí, o Brasil ricocheteou e veio parar aqui. Por que aconteceu isso? A lei nos Estados Unidos, na década de 20, a lei seca. Então, a lei seca acabou com quase todas as cervejarias que tinham, acabou com toda a produção, e aí as pessoas começaram a fazer cerveja em casa, escondido. E aí eles conseguiram experimentar coisas diferentes. Depois da evolução da lei seca, nos Estados Unidos, nos anos 80, teve um boom de cervejeiro caseiro. Porque eles já tinham a técnica de fazer escondido, e daí, de repente, foi legalizado, aí começou. E aí eles começaram a ressurgir novos estilos antigos. Os Estados Unidos têm uma grande concentração de imigrantes, então começou a ter produzir uma cerveja estilo alemão, uma inglesa, uma belga, como caseiro. Então esse boom das cervejarias artesanais começou nos Estados Unidos como os caseiros, os homebrewers. Eles começaram a produzir cerveja em casa e têm essa liberdade de produzir coisas diferentes, cervejas diferentes. Já existiu o grande mercado também lá nos Estados Unidos, é grande mesmo, é maçante, né? Aquela cerveja de mainstream, né? E aí começou essa revolução das craft nos Estados Unidos. E aí começou a ter algumas micro cervejarias por lá, tem umas até hoje que estão famosas, assim. E isso repercutiu, veio para o Brasil, mas demorou. Quando então, chegou no Brasil? Nos anos 80 foi nos Estados Unidos. Eu creio que, vamos dizer, a primeira artesanal bem conhecida que tem até hoje, é Colorado, é de 98. 98. A Dado Beer, de Porto Alegre, é 96. Também nessa época de 98 começou a ter trazer esses estilos que eram diferentes, que é fugindo da cervejinha do churrasco, né? A Pilsen, que não é Pilsen. Então começou, eu creio que Colorado é uma grande representante desse começo das cervejas artesanais no Brasil. E aí no começo dos anos 2000 foram pipocando algumas outras cervejarias. Mas, se eu não me engano, depois de 2007, 2006, 2005, eu acho que a Eisenbahn já começou a difundir um pouco mais, já tinham vários estilos. Porque antes uma cervejaria tinha um estilo e pronto. Um estilo, talvez um claro e um escuro. E aí começaram a ter cervejarias ter 7 estilos, 8 estilos. E aí eles foram introduzindo esse estilo de vida, né? Esse beba menos, beba melhor. E aí lá em 2006 já começou a ter mais outras cervejarias. Em 2000 e Curitiba, que eu estava lá, era 2008, começou o boom em Curitiba. 2010 eu comecei a fazer cerveja. E aí pegou no gosto, né? Pegou no gosto popular e depois de 2010 a coisa foi aumentando. 2014, 15 já foram, assim, já tinha muitas cervejarias. E 2018, 19 teve o boom. Já teve, se a gente buscar nos registros da pandemia. Buscar nos registros do mapa aí, teve quase 30% a mais, assim, de cervejarias depois de 2016. Eu acho que o que atraiu o público é não só a cerveja, claro, a cerveja é muito importante, mas é o universo, né? Porque o brew pub, o bar,
que vende cerveja artesanal, ele já é um bar que tem uma estética diferente, ele já toca uma música diferente, ele tem um cardápio diferente, as pessoas são diferentes, né? Então, eu acho que o que foi interessante também é justamente esse universo que a cerveja artesanal descortinou e trouxe, né? Então, a cerveja do mercado, a cerveja do churrasco, tão convencional, tão quadrada enquanto rótulo, né? Como a cerveja fazia o marketing, a comunicação, as propagandas eram sempre muito parecidas, os rótulos sempre muito parecidos. De repente aparece a cerveja artesanal com rótulos diferentes, né? Com uma comunicação criativa, jovem. Então acho que isso foi um atrativo muito grande para o público, não foi? Sim, isso foi uma grande revolução mesmo, né? Revolução da cerveja artesanal, revolução do mercado. Tanto é que as grandes, elas começaram a ficar preocupadas até, né, no começo disso. Mas se a gente for ver, hoje em dia, que tem bastante cerveja artesanal, a gente não representa nem 3% do mercado. Nossa, que ainda, loucura. né? Nos Estados Unidos já tá, eu não sei bem ao certo os números, mas ele já representa 7%. E é mais ou menos isso que o mercado brasileiro vai conseguir chegar. Não vamos conseguir chegar para 10% da produção de cerveja artesanal. Não... E tá bom também, assim. O já mercado, é um bom mercado a ser explorado, já, né? já tem um potencial de dobrar o mercado ainda, de crescer muito. E é muito nichado, né? Então, é muito local. Então, as cervejarias hoje, elas prezam muito pelo local. Por quê? Por causa dessa qualidade, do frescor, da cerveja estar próxima. Então, você não vê uma fábrica gigantesca. Às vezes, a mais legal é a fábrica pequenininha que produz ali, né? Consegue experimentar, fazer rótulos diferentes. Claro que tem cervejarias, micro cervejarias, que conseguem uma produção maior, né? Cervejas boas e conseguem ter um mercado maior. Mas esse nicho de mercado que é muito mais... Que vem, igual você falou, que tem um ambiente diferente, não é o boteco, não é a cerveja comprada no mercado, né? Então você sai de casa já com esse propósito de se divertir, de confraternizar. Então a cerveja artesanal não é só a garrafa, só o líquido. Eu acho que vem essa cultura cervejeira, ela... já veio faz tempo para ficar, né? Mas ainda tem uma grande expansão, né? E me parece que a grande indústria não tinha interesse mesmo de apresentar o novo, o diferente. E não só por culpa também da grande indústria, né? Você imagine, as pessoas já estavam acostumadas, por exemplo, a tomar a Lager, a Pilsen, e de repente a indústria... Como que a indústria vai introduzir uma APA, uma IPA, né? Uma Stout, que são cervejas mais pesadas? É difícil, né? Então não havia muito interesse da indústria fazer esse desenvolvimento. Mas depois, e você já começou a falar sobre isso, depois a indústria se preocupou e teve que aderir a esse mercado. O que aconteceu nesse sentido? Sim, esse mercado das pessoas que não querem saber de outras cervejas, isso nunca vai acabar. Então eles, as grandes marcas, estão tranquilos. Só que eles sentiram esse 3%, 1% na época, 1,5%, eles sentiram. Pô, tem uma fatia de mercado que eu não estou participando. Eu preciso pegar isso, né? Então as grandes já se incomodaram. Aí foi lá e quando teve a aquisição de algumas cervejarias. A própria Colorado, como eu citei, foi comprada pelo grupo Ambev, um grande grupo, porque eles viram que eles tinham destaque nacional, eles viram que eles eram uma cervejaria referência e resolveram, opa, eu quero a minha fatia de mercado aí também, não vou perder esse 1%, porque eles querem sempre mais, né? Querem estar sempre dominando. Então, Colorado, Vals, dessas maiores, assim que pode dizer, né? Eisenbahn, Baden-Baden. Essas cervejarias que se destacavam acabaram sendo adquiridas pelas grandes. Então virou um braço dessas. Eles ainda produzem. É muito comum ver quando eles querem lançar um produto, daí eles lançam por essas cervejarias menores, né? Porque, vamos ver se tem aceitação no mercado. Lançamento piloto. O lançamento eles lançam já para essas cervejarias menores. Porque você nunca vai ver assim, uma grande marca, vamos dizer, uma Brahma. A Brahma agora que teve essas exploradas, né? De duplo malte, né? Então, mas eles já experimentaram nas menores. Eles já viram que estava nas cervejarias menores, eles viram que estava funcionando e resolveram colocar. Mas as outras marcas
vai sempre permanecer a mesma, né? Então vai ser sempre aquela cerveja com metade de ingredientes adjuntos, que vai ficar mais barata. Isso não é também uma coisa ruim, né? Pode ser, é a leveza, né? Então tem o mercado deles, né? Mas essas micro cervejarias que foram adquiridas serviu para eles experimentarem o mercado também. Vamos lançar. Será que vai dar certo? Daí eles viram, continua ainda, as grandes é o nosso foco. Então, daí eles deram uma relaxada. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.